Olá, sejam bem-vindos ao programa Ela por Elas dessa semana, um programa inédito para vocês. Hoje o programa está super especial, estamos falando hoje com a psicóloga doutora Natália Toledo, que também é apresentadora aqui com a gente na Plena TV. Ela faz um programa sobre coaching, né, Natália? Tudo bem? Obrigada por você ter aceito o meu convite. Eu que agradeço. Vamos falar um pouquinho no final sobre o trabalho dela, né? Sobre o seu programa também. Sim. Vamos começar falando sobre esse assunto que a gente resolveu falar hoje, que é um assunto que está muito na moda, um assunto que a gente ouve muito falar hoje em dia, que é sobre humanização na assistência, né? A gente ouve falar sobre humanização em todos os locais, no hospital, no trabalho. Então a gente veio falar um pouquinho com ela, que com certeza recebe pacientes e ouve muito sobre isso, não é? Sim. O que viria a ser então a humanização? A humanização não deixa, né? A palavra já diz, né? Que é humanizar esse processo, tornar as coisas mais fáceis. Mais fáceis em que sentido? Sentido de afeto, de apoio, de olho no olho. É o que a gente realmente mais precisa num processo de saúde, na verdade, né? Eu particularmente acredito que humanização é comunicação, né? Não necessariamente uma comunicação verbal, mas justamente essa comunicação do olhar, do estar perto, mão na mão. Do tocar. Do né? tocar, exatamente. Quando eu recebo alguma queixa no consultório a respeito de falta de humanização, geralmente as pessoas falam, muitas vezes as pessoas nem olham pra gente, só olham pro papel, né? Então, assim, hoje em dia, a conscientização com relação a isso já melhorou bastante. Eu acredito que foi em 2003 que já existe uma política nacional. Que foi instituída a Política Nacional de Humanização. 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 Exatamente. E assim, a tecnologia... E começou, na verdade, através do sistema de saúde, né? Mas acho que do sistema de saúde. Hoje isso pode ser ampliado, né? A gente que trabalha com saúde, né? Então você está aqui por isso, para a gente poder conversar. Com certeza você recebe pacientes vítimas até mesmo disso, né? Mas acho que hoje pode ser ampliado esse conceito em todos os lugares. Acho que qualquer trabalho, até mesmo na nossa família, eu acho que falta muitas vezes a gente ser um pouco mais humano na relação, né? E em relação aos pacientes que vão até você e se queixam disso, né? Em geral você orienta, muitas vezes a pessoa deve causar até um trauma, dependendo do que foi. Sim, sim. Eu percebo que assim, a tecnologia, ela facilitou muito a nossa vida. E facilitou a comunicação na quantidade, a gente se comunica muito mais, porém a qualidade diminuiu muito. E esse afastamento de afeto e das pessoas, a gente já tem dentro de casa. Não de forma consciente, mas o próprio tempo que é escasso. Exatamente. Então a gente já sai de casa com pouca comunicação, chega até o trabalho e principalmente no Sistema Único de Saúde, no sistema mesmo social e público, é que a demanda e as queixas são ainda maiores, né? Até porque tem muita velocidade. E uma coisa que é importante também, Manu, que assim, a gente não pode culpabilizar, né, os profissionais em si somente. É lógico que a questão da humanização é de cada um. É a proatividade, é o fato de amar, de olhar o próximo com altruísmo. Porém, é importante também que exista uma comunicação de cima. Muitas vezes, a própria instituição, muitas vezes o profissional, eu percebo, seja um enfermeiro, seja alguém da área administrativa, né, da saúde, seja médico, muitas vezes eles ficam com uma preocupação e receio de fazer o a mais, né? E aquilo às vezes deixar com que otimize-se o tempo ou fazer algo talvez que eles podem ser chamado a atenção, o que for. Então assim, é importante que tenha essa comunicação antes, esse estímulo. De que forma? Gestão participativa, trabalho coletivo. Isso não é só para instituição particular, né? Corresponsabilidade. Se os profissionais eles têm um treinamento ou um incentivo de que eles são corresponsáveis e importantes e valorizados dentro daquele processo, essa motivação interna deles, ou seja, não vai precisar de uma motivação externa. Essa motivação interna que é despertada, naturalmente ele vai transmitir isso dentro do processo humano. Exatamente. Melhorando a assistência que ele tem,
naquele ambiente de trabalho. Exatamente. Tem que haver, então, essa colaboração de todo mundo, né? Porque, na verdade, parte de cada um a humanização, né? O que eu sempre penso. Sim. Às vezes a gente falando muito em humanização, mas em muitos setores a gente já vê que já é humano desde sempre. Em muitos setores a gente vê que não tem humanização nenhuma, né? Porque depende muito de cada um, depende de você querer ser humano. Sim. Né? Então depende muito da pessoa, do que você quer seguir aquela linha, né? Eu fico muito preocupado com isso, né? Atendo muito. E a gente fica muito preocupado justamente com isso. A gente tem que assinar, a gente tem que escrever, a gente tem que pedir exame. Mas você tem que ter a hora que você tem que parar e ficar olhando no olho, né? Porque só assim você vai transmitir confiança, vai conseguir ser acreditada naquilo. Você que é médica, com certeza vivencia isso. Muitas vezes o paciente ele chega e mais importante do que, em alguns casos, lógico, né? Mais importante do que falar do sintoma ou até mesmo um diagnóstico eu te entendo, eu compreendo o que você está passando, ouvir. Vamos caminhar juntos. E tá muito bom essa conversa sobre humanização com a Natália Toledo, que é a nossa psicóloga. A gente vai dar um pequeno intervalo e volta daqui a pouco falando muito mais sobre esse assunto. Espero você daqui a pouco. Screaming the holy